explicar para a igreja, porque senão daqui a pouco vai vir uma indagação: como é que eu vou entender se ninguém me explicou? E nós, como cristãos, temos que entender o que estamos fazendo, o que estamos vivendo, o que estamos celebrando. E essa semana isso ficou no meu coração desde a semana passada. Agora eu falei para a pastora: acho que eu vou pregar a palavra de manhã. Qual a importância da morte de Cristo? Mas o Espírito Santo fala ao meu coração que é importante nós hoje participarmos desse momento tão especial. Geralmente a Santa Ceia é no segundo domingo, mas a Páscoa é a Santa Ceia. A Páscoa é a Santa Ceia. A Páscoa não é nada mais que a Santa Ceia. A gente entende as coisas diferentes, e nós precisamos entender isso para não estarmos dentro de uma cultura judaica. Começou lá na cultura judaica, beleza? A gente vai pegar, não vou ficar hoje, né, de um tempo de estudo, a uma programação, e eu gostaria de me deleitar e ficar 1 hora debruçado sobre a Bíblia para nós entender desde a cultura judaica. Nós vamos pincelar algumas coisas e nós vamos entender um pouquinho sobre isso, mas para mim esse é o maior dos cultos, é a maior celebração da igreja do Senhor Jesus. Esse é o culto que Jesus disse: façam isso em memória de mim. Ele não disse: façam campanha em memória de mim. Ele não disse: chamem um cantor, o pregador em memória de mim. Não, ele disse: quando ele entra no cenáculo, quando ele chama os seus discípulos, quando ele está pronto para se encaminhar para o Calvário, para morrer, quando ele está pronto, ele dá o anúncio para os discípulos, dizendo: olha, chegou a minha hora. Há um desprendimento nesse momento, e dentro da própria cultura judaica, e dentro da própria Páscoa, que ele vai dizer: sirvam a Páscoa. Ele está ressignificando a Páscoa. Então, se você não entendeu, a gente vai dar importância para isso hoje. Quem sabe você não entendeu porque a gente não explicou, e hoje nós vamos ver isso. Nós vamos ficar um tempo sobre isso, para realmente poder sair daqui, poder sentar à mesa, poder participar com clareza. E eu já quero aproveitar, eu vou pedir para os líderes, grupos de convívio, ministérios, quando distribuam todos os cálices. Você que está nos visitando, claro que você que não é batizado, não participe ainda. 25, 26, 27 e 28 de junho tem o nosso aniversário, né? Dia 25 nós vamos receber com muito carinho o pastor Telmo lá da ABA, vai estar aqui ministrando a palavra para a gente. Dia 26 o pastor Azaf vai estar aqui pregando e cantando. Então dia 28 vai ter batismo em águas. Dia 28, você que chegou aqui e ainda não está batizado, procure a gente, não saia daqui hoje sem dizer: pastor, eu tomei a minha decisão, eu quero me batizar. E aí dia 28 vai ser também a Santa Ceia da igreja. Mas a Páscoa, ela tem origem judaica, né? E nós vamos dar uma olhadinha sobre isso. João 6:4 vai dizer: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, é uma festa de judeu. Então essa Páscoa que está destacada aqui, não é uma Páscoa cristã, não é a nossa Páscoa, viu? Você precisa entender isso, e hoje é noite de nós compreendermos o que estamos fazendo, do que estamos participando e o que estamos celebrando. Senão a gente aceita Jesus, caminha com Jesus, né? Nós temos uma dificuldade aqui, os cultos são domingos, os grupos de convívio estão reunidos. Esse ano eu acho que nós estamos na leitura do número 90, se eu não me engano, da Bíblia Sagrada 365. Algum dos pastores me ajuda, qual é o dia da leitura? 95, faz 95 dias que essa igreja está lendo a Bíblia, e esse ano a gente vai ler toda a Bíblia em nome de Jesus. Os grupos de convívio estão estudando sobre os evangelhos, e a partir de abril começa um estudo sobre o Pentateuco, porque nós estamos com um tema esse ano. Esse ano essa igreja está sendo avivada, não é pela música, não é pelo barulho, é pela palavra de Jesus. É a palavra que confirma, é a palavra que afirma, é a palavra que tira dúvida, é a palavra que liberta, é a palavra que sustenta, é a palavra que não tem dúvida, é a palavra do Senhor que cura. Tudo é a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que Ele é lâmpada para os meus pés, e a palavra de Deus é luz para o meu caminho. É tudo sobre a palavra. Segundo a Bíblia, nós vamos saber que Israel tem 7 festas, 4 são intermediárias e 3 são mais principais. Quando nós vamos ver sobre elas, as principais: Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Quantas festas principais são? Era uma festa que tinha finalidade judaica. Se você for ver em Êxodo, e eu não vou fazer você abrir, nós lemos por conta do tempo, vai dizer assim em 12:21: Moisés chamou todos os anciões de Israel. De onde? De onde? Gente, olha só, abra comigo Êxodo 12:21 então aí. Moisés chamou todos os anciões de Israel. De onde?
e lhes disse: escolham, peguem cordeiros para a família de vocês e mantenham esses animais para celebrar a Páscoa. Então ela é judaica, está escrito aqui. Dentro da cerimônia, um cordeiro morria. Diga para alguém do lado: cordeiro. Não, tem mais gente, cordeiro. Diga para o lado: não é uma galinha, não é um coelho, não é uma capivara, não, é um cordeiro. Tem um detalhe: a Páscoa, dentro da cultura judaica, que nós chamamos de mitvotzi, ou outros vão falar de mitvotzi, dentro do cerimonial estabelecia uma nova data, um novo ciclo. Nós temos um calendário. Lembra quando chega dia 30, dia 28 de dezembro, e você diz: esse ano eu vou para a academia, esse ano vai mudar tudo, esse ano eu vou conquistar o mundo. Passa o ano, você não faz nada. Mas esse é o nosso calendário. Agora, a Páscoa era muito mais que uma cerimônia. Ela tinha um apontamento espiritual. Por quê? Porque na Páscoa se iniciava um novo ciclo, um novo tempo. Então, pasmem vocês, nós estamos comemorando a Páscoa. E a Páscoa hoje é uma novidade de um novo ciclo para cada um de nós. No capítulo 12, verso 1 e 13 vai dizer: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. Em que terra? Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o principal dos meses. Então, para aí, dentro da festa judaica, no calendário judaico, tem um calendário que está marcando o início de um ano. Nós estamos relacionados com o calendário grego-romano. Nós estamos distintos disso aqui. Mas aqui é um calendário judaico. E ele está dizendo e anunciando que a Páscoa é o reinício, é o início, é um novo ciclo de uma nova estação. Essa mensagem é para quem quer viver coisas novas, porque a Páscoa é um período de começar a viver coisas novas. Eu não sei você, mas eu nesse dia na Páscoa, eu quero profetizar sobre a minha vida mesmo, que está vindo coisa nova para a minha vida. Se você acha que pode estar acontecendo com você, celebre ao Senhor, porque é Páscoa, e Páscoa é um novo ciclo, um novo início. Olha só, é um calendário diferente, gente. Quem não gosta, não gosta. Eu gosto de início. Verso 3: falem a toda a congregação. De onde? De Israel, dizendo o quê? No dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Que mês é esse? Capítulo 13. Vamos lá. Hoje, versículo 4: mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Saindo de onde? Então a Páscoa também tem um nome. E o nome vai ser Nissan, ou mês de Abibe. Trazendo para o nosso calendário, Nissan, ou mês de Abibe, é como se fosse, popularmente, uma data de celebrarmos a novidade do Senhor sobre a nossa vida. Então eu quero, descobrindo que a Páscoa é uma festa judaica, pergunta para alguém do lado aí: você é judeu? Pergunta aí se tem alguém judeu aí. Se alguém disser sim, grita aí para mim. Essa Páscoa, essa festa, também tem outro nome, e essa festa está dentro dela, que é a festa dos pães sem? São duas festas, as duas estão conectadas, amém? Êxodo 12, do 1 ao 11, e Êxodo 12, do 12 ao 21. Um está falando de Páscoa, e um está falando da festa de pães sem fermento. Está sendo rápido? Então não pisca, não conversa com ninguém, e fica olhando para cá que tu pega, mas tem que ser rápido mesmo hoje. A palavra não vem por muita correria, muita gritaria, não, é você estar atento ouvindo o que Deus está te falando através dessa palavra. Quer dizer que a gente não deve comemorar a Páscoa, pastor? É isso? A gente deve ou não deve? Deve ou não deve? Não deve. Aleluia. Diga para o amiguinho do lado: não é para comemorar a Páscoa. Dentro de tudo que nós falamos até agora, não é para comemorar, porque nós estamos falando da cultura judaica. Você não é judeu, não serve para você essa Páscoa. Isso que nós estamos falando até agora não é Páscoa. Mas, pasmem, lá vem Jesus. Aleluia. Vem caminhando Jesus para reestruturar a ortodoxia da Páscoa. A Páscoa vai ser ressignificada. A Páscoa vai ter um novo tema. A Páscoa vai ter uma nova direção. Por enquanto é a festa do Pessar. É a figura, sabe? É a ilustração. Precisa de um animal, precisa de uma silhueta, precisa de um sangue na porta.
Tudo isso para detectar a Páscoa. Precisa ter pães sem fermento, precisa ter ervas amargas, mas agora vem Jesus. Jesus vai dizer assim: vocês são judeus, mas essa festa não é só para judeus. Essa festa não é só para um povo, essa festa é para todos os povos, tribos e nações. Essa festa é para abraçar todo mundo. Eu vim para os gregos, eu vim para os judeus, eu vim para os romanos, eu vim para os japoneses, eu vim para os americanos, eu vim para os brasileiros, eu vim para o povo de Gravataí. Uou! Não é mais sobre uma cultura, é sobre todas as culturas. E ele vai dizer: eu sou o Cordeiro, e eu não sou só o Cordeiro de Israel, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É como ele vem ressignificar isso, é como ele vem reinterpretar a festa. E ele vai fazer isso dentro da própria Páscoa. Mateus 26, 17 a 20. No primeiro dia de festa dos pães sem fermento, lembra que a gente falou que a festa dos pães sem fermento estava dentro da Páscoa? Ele está ressignificando a Páscoa dentro da própria Páscoa. Muito doido isso aí, pastor, não estou entendendo nada. Então te liga. Os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para comer, para que o Senhor possa comer o quê? A Páscoa. Aí olha o verso 18. E ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é em sua casa que eu vou celebrar a Páscoa. Eu não sei onde você celebrou a Páscoa hoje, mas Jesus está dizendo: é na tua casa que eu começo a celebrar a Páscoa, é no meio da tua família que eu começo a celebrar a Páscoa, é no meio da família que você começa a celebrar a Páscoa, é no meio da comunhão que você começa a celebrar a Páscoa. Hoje eu tive a oportunidade de sentar com a minha família, e antes do almoço, mesmo tendo tomado a ceia, nós servimos a Santa Ceia em casa, nós fizemos a cerimônia, e nós nos alegramos, porque Jesus foi lá em casa tomar a Páscoa com a gente. Preciso falar isso de novo, gente. É na tua casa. 19. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado, e prepararam a Páscoa. Que Páscoa é essa? É judaica? Continua sendo a Páscoa judaica, mas ele está ressignificando dentro dela mesmo. Então, eles estão achando que será a mesma cerimônia. Eles estão achando que vai ser tudo igual, porque foi passado de geração para geração, e Êxodo 12 vai dizer sobre isso. Eles sabem como deve ser a mesa, eles sabem como será o quiduche, eles sabem como é o pão, eles sabem como é tudo. Só que Jesus vai ressignificar a Páscoa, porque segundo Êxodo 12, 13, Josué 5, para participar tem que ser judeu ou tem que ser um estrangeiro. O quê? Ninguém vem na escola dominical, cara. Tem que ser um estrangeiro circuncisado. Essa palavra veio sobre a vida de Abraão, era a imagem que ele tinha que fazer. Só que lá vem Jesus dizendo tudo, que eles não tinham experimentado nem a sombra daquilo que estava por acontecer. E ele vai dizer: eu vim ressignificar a Páscoa, e não precisa mais de ninguém ser circuncisado. Por quê? Porque eu fui circuncisado por toda a humanidade. Você não precisa mais ser circuncisado dentro de uma cultura judaica, porque Jesus está fazendo isso. Jesus significou isso. E eles disseram, no 19, ordenando eles preparar a Páscoa. Ao cair da tarde, escute, ao cair da tarde, versículo 20, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos. E aqui está o tema da pregação. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa. Ele está indo embora, gente. Dali é para o Gólgota, dali é para o Calvário, dali é para a entrega, dali acabou, ou começou. E ele senta. Então Páscoa trata-se de mesa. Páscoa não é outra coisa senão a mesa. Páscoa não é sítio, Páscoa não é piscina, Páscoa não é praia, Páscoa não é férias, Páscoa não é folguinha, Páscoa não é passeio, Páscoa não é recreação. Dentro da teologia, Jesus está dizendo: Páscoa é a mesa. A Páscoa não é motivo de férias, a Páscoa não é motivo de entretenimento, a Páscoa não é dia de comprar chocolate. Não, na Páscoa você senta na mesa celebrando o memorial. Tão tristinho, compraram um monte de chocolate, chegaram de viagem e está tudo certo. Você não precisa fazer o que eu estou dizendo, você só precisa entender o que é certo.
Amanhã você não vai poder dizer, lá na minha igreja eu não sei como é, ninguém me explicou. Eu estou te explicando. Páscoa é isso. Porque tem católico dando show em ditos cristãos. Tem católico dando show. Tem católico, olha, tem católico por aí que está dando banho em crente da língua estranha e do reteté. Porque estão dentro dos princípios. Está na hora de amadurecer esse nosso pentecostalismo, hein? Está na hora de nós entender isso melhor. Melhor que falar em língua estranha é viver o que o texto da Bíblia está falando. Melhor do que querer gritar, pular e dizer, uau, que culto, é você pegar e viver a Bíblia Sagrada e os princípios diariamente no teu dia a dia. Aleluia, estava melhor a apresentação de Jesus aqui, né? Mais do que louvor, mais do que lindos, maravilhosos, dá vontade de morder eles, né? Eu já disse, eu sei que o pastor deve pensar assim, quando ele era pequenininho, Josué, que vontade de morder. Por que não mordeu, engoliu ele para ele não, né? Não dá tanta incomodação quando era adolescente. O Josué não tem jeito que incomodou na adolescência. Dá vontade, só que não é sobre louvor, é sobre a mensagem que conscientiza, é sobre a palavra que entra e acha lugar, é sobre os princípios bíblicos. Mateus 26 vai dizer assim: enquanto comiam o que, gente? A Páscoa, dentro da cultura judaica, ressignificando e reinterpretando a festa. Enquanto comiam, olhe bem, enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos e disse: bebam, comam, isso é o meu corpo. Páscoa não é churrasquinho. Apesar de eu ter comido uma boa ovelha hoje, Páscoa não é churrasquinho. Páscoa é dia de mesa, é dia de santa ceia. Você pega um cristão e põe em qualquer colégio do mundo, em 2 anos, e eu não estou generalizando, mas em 2 anos é mais fácil o nosso cristão estar andando igual o rapaz do mundo. Tu pega um muçulmano e bota ele 10 anos dentro de um colégio cristão, e depois de 10 anos ele sai muçulmano. Ele não negocia os princípios dele. O cristão não pode negociar os seus princípios. O que a palavra diz tem que ser seguido a risco. Desculpa se eu vou ser exortativo, mas nós não vivemos ativismo aqui. Não é assim aqui. Não é a quantidade de vezes que você vem na igreja que garante o céu que você vai entrar. Não é quanto você dizima e oferta que garante o céu que você vai entrar. Mas é o cumprimento da palavra e os mandamentos do Senhor que te dão a segurança que você vai herdar a vida eterna. E a Páscoa é uma celebração, é um mandamento, é uma orientação. A Páscoa nós não podemos, cristãos, esperar a Páscoa, uau, vamos viajar, pode viajar, mas a Páscoa é o mandamento do Senhor para nós sentarmos à mesa. Não é outra coisa, não é outra coisa, não é conforme eu quero. Desculpa, gente, tem que ser como está na Bíblia. Versículo 26, 27 e 28, Jesus está ressignificando a Páscoa, tirando dentro da cultura judaica. A seguir, Jesus pegou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam, como. Por isto, esse é o meu sangue da aliança, derramando em favor de muitos a remissão dos seus pecados. Sabe por que a Páscoa e a ceia são tão especiais para mim? Eu sempre digo isso. A Páscoa é o grande culto da igreja. Por que eu digo isso aqui? Porque eu sei o que é Páscoa, e eu sei o que é ceia. Eu tive a oportunidade de entrar naquele cenáculo por 2 vezes e entender e ver eles montando os discípulos aquela santa ceia, e o espírito de Davi. Você vai na sala e você vê o túmulo de Davi, você entende aquele cerimonial, e a presença de Deus verdadeiramente entra, como se você visse Jesus se despedindo, mas preocupado, dizendo: ei, façam isso em memória de mim. Eu estou indo para o Gólgota, mas tem uma boa notícia: eu volto para buscar vocês daqui a pouco. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muito morada, se não fosse assim eu não teria dito. Uau, ele está preparando o coração deles tudo. Eu nunca tive esse ensino, sabia? Eu nunca tive esse ensino sobre Páscoa. Nunca tive. Mas eu aprendi que eu tenho que ressignificar as coisas. A gente tem dificuldade, às vezes, de sair de algumas culturas. E às vezes a essência do texto nos leva para outro lugar. Sabe o que o texto está dizendo? Remissão de pecados.
quando eu junto a minha família em casa, quando eu junto a minha família na época da Páscoa, quando eu sento com os meus filhos, quando eu dou uma palavra como eu dei para eles hoje, quando eu me arrumo para vir para a igreja como eu vim hoje, depois que nós ceamos, depois que nós preparamos e viemos, nós estamos dizendo: Senhor, eu entendo o que é a Páscoa e eu quero estar sentado na mesa contigo, Jesus. Olha que loucura, Jesus ressignificou tanto a Páscoa, que se você vai para a cultura judaica, existia um propósito muito maior. E João, do capítulo 13 ao capítulo 17, ele vai ressignificar a Páscoa. Se você pegar João 13, antes da festa da Páscoa, antes do quê? Da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o final. Durante que momento? Durante a ceia. Opa, então é durante a ceia da cultura judaica que Jesus está ressignificando e dando uma nova direção para a gente. Você sabe quanto tempo durou esse período de ressignificar a Páscoa dentro da Páscoa? Se você pegar João 13, ele está ressignificando e falando das duas últimas instruções. No capítulo 14, ele vai dizer: não se turbe, foi o versículo que eu falei, ele está preparando o coração deles. Essa mesa está sendo ressignificada. No capítulo 15 ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Tudo isso para ressignificar a Páscoa. No 16 ele vai falar sobre a continuidade e a instrução da chegada do Espírito Santo sobre a vida deles. No capítulo 17 ele vai orar pelos discípulos e já está nesse momento ressignificando a Páscoa. Quando ele termina, no capítulo 18, versículo 1 diz assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí ele entrou com eles no jardim. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Opa, então Jesus se utilizou do 13 ao 17 de João para ressignificar. É muito maior. Até hoje, ou até esse tempo, era judaica, mas agora ele está sentando os discípulos à mesa. Você não tem noção o que é sentar nesse jardim e participar da Santa Ceia nesse lugar, de frente para o túmulo de José e Arimateia, não é de Jesus. Você não tem noção o que é isso. Quando ele termina todas as instruções, agora chegou a hora de ir para o Getsêmani. Agora ele está na narrativa de ser preso. No Getsêmani ele vai ser lançado no Sinédrio. O Sinédrio vai condenar ele. Ele vai ser condenado pelo Império Romano, que é o que a gente viu há pouco aqui. Ele vai ser crucificado, ele vai ser levado à morte, ele está na cruz, mas está ciente. Agora, nesse momento, eles sabem que a festa da Páscoa não é mais uma festa só judaica. Eles sabem que a Páscoa tem um propósito maior. E a pergunta é: o cristão pode comemorar a Páscoa? Sim ou não? Fala, Cristiano, pode ou não? A cristã pode. Foi na Páscoa, escute, foi na Páscoa judaica que o povo foi liberto do Egito. Mas foi na Páscoa cristã que eu sou liberto dos meus pecados. Foi na Páscoa, no Egito, que o primogênito hebreu foi poupado. Não é na minha Páscoa cristã. Agora, na minha Páscoa cristã, eu sei que eu tenho vida e vida com abundância e não preciso mais ser colocado como uma proteção, porque agora há uma provisão. O que é Páscoa? Mateus 1:21. Ele dará à luz a um filho, ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Páscoa é remissão de pecado. Você só vai tocar na Páscoa, você só vai tocar na ceia, você só vai tocar no pão, porque você teve os seus pecados remidos pelo sangue do Cordeiro. Você precisa entender isso. Não se toca nesse cálice, nesse pão e nesse suco de qualquer jeito. Não. Nós precisamos entender o que nos dá condição. Se na Páscoa judaica precisa de um cordeiro, na Páscoa cristã tem um artigo definido: o cordeiro. O cordeiro. Nós estamos aqui por causa de o cordeiro que tira o pecado do mundo. João vai dizer isso. A minha Páscoa não é um coelho. Amém? Diga: a minha Páscoa não é um coelho. Diga, irmão, mesmo que tu tenha comprado, a minha Páscoa não é um coelho. Diz. Ainda bem que a gurizada não está aqui, adolescente não ganhou chocolate, né? A minha Páscoa não é ovo de chocolate. A minha Páscoa não é bacalhau. Desculpa, mas não é.
é muita religiosidade, é muita cultura judaica. Aliás, nós vamos, falando de Israel, nós vamos sortear 2 passagens para Israel. Amém? Nem dizem nada, né? A minha Páscoa é um memorial. Lembram da palavra? Tetelestai, está consumado. Por que eu sou então analfabeto na Páscoa? Porque eu não entendo sobre remissão de pecado. Por que eu não valorizo a Páscoa? Porque eu me acho religioso demais. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece por falta de... se eu entendesse a Páscoa. Se eu entendesse a morte. Se eu entendesse sobre o Cordeiro. Mas agora vai passar o anjo da morte. E o Cordeiro está dizendo: e a vida, e a vida, e a vida, e a vida com abundância. Sabe quantas vezes o diabo já tentou contra a vida e te viu mortinho? Mas quando ele passou na tua porta, você não viu, mas tinha sangue no umbral da tua porta, aleluia, e você foi liberto, e você pode glorificar a Ele essa noite. Uau, aleluia. Teve gente que se sentiu tão abençoado por Deus que quase aplaudiu o Senhor. Tem vida na tua casa. Hebreus capítulo 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. É nós. É nós. Eu espero que você esteja esperando por eles. Quando nesse domingo a igreja cristã, a igreja protestante, se reúne com a sua família num almoço de Páscoa, você está dizendo: o lugar que eu não posso faltar na Páscoa é na mesa com Jesus, porque Ele foi o caos da remissão de perdão dos meus pecados. Devo comemorar a Páscoa? Judaica não, cristã sim. Diga assim: eu quero ser um cumpridor da palavra do Senhor. Assuma um compromisso com o Senhor essa noite: Senhor, eu serei um cumpridor da tua palavra. Segundo o polonês Bauman, um dos maiores e brilhantes sociólogos, filósofos, antrópico, sabe qual é o principal problema da pós-modernidade? E aí vai pegar nós. É que a pós-modernidade criou consumidores. É por isso que nós estamos nessa dúvida. É por isso que a gente passeia tanto. E passeie, irmão, passeie. Só não tire da agenda de Deus aquilo que Ele já colocou na agenda. Não tire da agenda aquilo que Ele colocou. Consumidores, escute, consumidores trocam princípios por interesses próprios. Princípios por interesses próprios. Quando a Páscoa, escute, te tira da igreja e da mesa, quando a Páscoa te tira disso, onde a tua prioridade é o feriado prolongado, é para descansar, como se a igreja cansasse. Eu venho na igreja para ser renovado, eu não venho na igreja para ser cansado. Tem gente que parece que vem da igreja para carregar pedra. Vai catar coquinho. Eu vou na igreja. Para, rapaz, esse lugar é lugar de ser renovado. É de alguém de repente dizer algo de Deus para ti. Quando você faz isso, quando a Páscoa te tira da casa, da mesa, é porque você está mostrando que só olha para o teu umbigo. Desculpe, eu já falei, estou leve. Jesus ressignificou essa data. Páscoa está na Bíblia, tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas pastor, não está na Bíblia que tenho que celebrar a Páscoa. Está assim. 1 Coríntios 5, 6 e 8. Ninguém dá glória, né? Aleluia. Independente do que vocês vão fazer com essa palavra hoje, se entrou aqui, saiu aqui, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Eu queria sair dessa palavra. Eu falei para a pastora ali: eu não vou pregar essa palavra. Eu vou pregar de manhã, que é mais rápido e mais fácil, e mais. Deus disse: eu te mandei tu ensinar o povo. Eles fazem o que querem depois com o que tu ensinou. E é isso aí. 6. Não é bom. Desculpa, irmã, tomou um susto aí. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Uau, daqui a pouquinho nós vamos tomar a Santa Ceia. Olha o que ele está falando, Paulo dizendo aos Coríntios: não é bom que esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda?
Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa. Páscoa, está virando o ciclo, lembra? Coisas novas, está pegando? Então tá. Como de fato são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Ele investiu de João 13 a 17 para ressignificar. Eu entendi, agora eu sei que o Cordeiro é Pascal. Agora eu sei o que devo fazer. Ele é a minha Páscoa. Por isso nós celebramos. Por isso nós celebramos. É por isso que nós celebramos. Não com o velho fermento. Hoje não é noite de você celebrar com o velho fermento. O fermento da maldade, o fermento da falsidade. Hoje é dia de participar da Santa Ceia com o fermento da sinceridade da verdade. O que Paulo está dizendo: celebra a Páscoa, mas a Páscoa foi ressignificada. Domingo de Páscoa, você não pode vir para a igreja com os teus interesses. Domingo de Páscoa não é dia de vir pedir nada para Jesus. Ah, mas a minha lista está aqui. Não, domingo de Páscoa não é isso. Seja sincero, sente à mesa com o Senhor daqui a pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para Jesus na hora e diz assim: Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. E eu termino, que nós temos que tomar a Santa Ceia. Eu vou terminar. Ah, vocês não estão mais me aguentando mesmo, né? Eu não sei se você é cristão, se você é gospel, se você é evangélico, se você é carralino. Eu não sei como é que tu te denomina. Eu não sei. Mas se você está na graça, se você é cumpridor da palavra, eu acabei de mostrar para você que Jesus ressignificou a Páscoa. Ceia, celebração, mesa. Os discípulos não celebraram a festa dos pães. Celebraram sim. Há um tempo de sentar na mesa. Nesse dia da Páscoa, tinha Grenal. Eles estavam, capítulo 20 de Atos, eles estão em Troade. É um domingo. Sabe o que eles estão fazendo em Troade, um domingo? Partindo pão. Tinha Grenal nesse dia em Troade. Tinha show gratuito da prefeitura lá em Troade. Tinha dado praia no Mar Morto nesse dia. Estava liberado o bondinho de Masada. Tinha passeio gratuito de catamarã na Galileia. Mas eles estavam sentados na mesa compartilhando do pão. Estava cheio de atração gratuita. Eu entendi, foi ressignificado. É dia de estar na mesa e é dia de tomar a Páscoa. É dia de participar da Páscoa. Por mais que a Páscoa tenha sido ressignificada, continua sendo o livramento de Deus. Continua sendo o livramento de Deus. Atos 12, 13, e eu termino. E nós vamos sentar à mesa. 12, 3. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Domingo de Páscoa. E eu estou acabando. Domingo de Páscoa. E mandaram prender Pedro. E eram os dias dos pães sem... É Páscoa. É Páscoa, é a Bíblia que está dizendo. Eu não estou inventando nada. Pastor, o senhor que é um homem idôneo, se eu falar bobagem, o senhor pode levantar e me dizer. Me ajuda a pregar aí. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar o Pedrão. A intenção de Herodes era apresentá-lo para matá-lo, mas tinha que ser depois da Páscoa. Não podia ser na Páscoa. Herodes não podia matar, era cultura. Não se mata no dia. Porque na Páscoa, lá em Êxodo, ninguém morreu, lembra dos hebreus? Dos primogênitos? Não pode matar. Só que na Páscoa, no Novo Testamento, Deus novamente vai gritar: não haverá morte. E Pedro está enclausurado. Só que a diferença agora é que a Páscoa não é celebrada mais pelos judeus. A Páscoa agora, ela é celebrada pelos cristãos. E eu vou ler o versículo 5, e se você não entender isso, eu juro que eu vou embora. E assim Pedro estava guardado na prisão,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que dia era esse? Dia de praia, dia de Grenal, dia de piscina, dia de passeio, dia de Páscoa. Mas a igreja estava reunida, orando, e um milagre estava sendo estabelecido, e Pedro não estava sendo tocado. Você não vai ser tocado nem no dia da Páscoa, porque ele continua sendo o livramento da sua igreja. Oh, aleluia. A igreja primitiva também podia descansar, também tinha Shabbat Shalom. O nosso problema é que a gente tira da agenda de Deus aquilo que Ele colocou. É dia de Páscoa, e nós vamos sentar à mesa. Nós temos o ano inteiro para fazer alguma coisa, e tem cristão que escolhe o dia da Páscoa. Hoje é dia de Páscoa, hoje é dia de oração. Se tem Páscoa, tem celebração. Se tem Páscoa, tem música. Se tem Páscoa, tem mesa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos concorrentes. Olha como Pedro estava. Nós tivemos na última prisão na Itália de Pedro, uma alegria. Sentinela junto à porta guardava a prisão. Eis porém, gente, na Páscoa, eis que porém sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Quando eu estava lendo isso, amor, eu me lembrava daquela escuridão daquela prisão, e eu pensando na luz que estava brilhando dentro daquela prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, despertou ele e disse: Pedro, levanta depressa. Nesse momento diz que as correntes caíram dele. Versículo 8, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim Pedro fez. O anjo lhe disse: põe a capa e siga-me, Pedro. Versículo 9, então saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. É assim que a gente é, igual Pedro. A gente acha que quando Deus está fazendo é uma visão. Não, Deus está fazendo. Êxodo 12, o anjo da morte desceu no Egito. Na casa que tivesse o sangue na porta, ninguém morria, o anjo não entrava. Só que o Senhor disse a Moisés: pede para o povo comer o cordeiro apressadamente, cajado nas mãos, sandália nos pés, e lá vem Jesus, vai atualizar a Páscoa. Ele diz assim: na antiga aliança o anjo da morte desceu, mas na nova aliança o anjo do Senhor está te dando livramento todos os dias. O motivo de você não ter sido consumido são as misericórdias do Senhor Jesus. Uau! É tempo de Páscoa, é tempo de livramento, é tempo de sangue, é tempo de pesar, é tempo de passar. No conselho de Niceia 325 tentaram destruir a Páscoa. Não tem como. A Páscoa foi estabelecida por Jesus. Não foi Constantino, não foi Gregório, nem foi Bonifácio. Não foi esses homens que fizeram. A Páscoa foi atualizada, ressignificada por Jesus. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus na noite que foi traído, lembra de Pedro, lembra de Judas? Judas também estava no lugar, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Esse é o meu corpo, esse é o meu cálice, façam isso em memória de mim. Olhe para cá, nós criticamos os desigrejados. Nós somos uma geração que critica os desigrejados que não tem igreja. Nós criticamos. Só que se nós continuarmos com o comportamento de uma igreja que não valoriza os princípios bíblicos, nós somos a segunda classe dos desigrejados. Não adianta estar aqui e não cumprir a Bíblia. Para de falar de quem está sofrendo e precisando que tu passe e olhe e diga: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Me dá a mãozinha e vamos entrar para o templo que tem milagre para ti. Não, mas nós estamos mais interessados em dizer: tu viu? Olha ali, olha ali. Isso é fermento que leveda. Sobe, gurizada linda, pode subir. Isso é muita energia. Eu nesses dias, eu estou com bastante energia. E semana passada eu falei aqui sobre algumas coisas na oferta. Veja bem, você vale muito para Deus e para essa igreja. Só que eu tenho leveza para falar que de repente esse não seja o seu lugar. E semana passada eu até disse: beijo, não é porque eu não quero você aqui, não, só não vamos fazer campanha para crente. Não vamos fazer,
Porque você precisa entender que aonde você estiver, você tem que compreender de Deus qual é a missão. Eu falei para algumas pessoas e vou dizer para você: não é o que a igreja tem para fazer por você, é o que você tem para fazer para o reino. O que você tem feito para o reino? Vai andando, vai fazendo. Você já está há anos redondando, refazendo e não faz nada. Continua. Mas eu quero te dizer que essa noite nós estamos em torno daquilo que é mais precioso à mesa, e eram seus discípulos que estavam sendo tipificados por isso. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão pegando um texto e estão contextualizando. O texto sem contexto é pretexto para mentira. Está cheio de apóstolo, de mentor, de não sei o que nessas redes sociais, e você está perdendo tempo e dando ouvido. Você vai lá e compartilha e diz: ai que lindo, só que são os seus líderes que estão 365 dias com você, orando, colocando a sua vida diante de Deus. Quando você bate o telefone, é eles que param e dizem: vamos lá, estamos juntos, vamos vencer. Tira o fermento. Essa noite é noite de nós participarmos dos pães sem fermento, de nós nos esvaziarmos. Nós não podemos mais caminhar de forma rasa. A igreja não é um shopping, a igreja não é um lugar cheiroso, com clima. Ela é também. Essa igreja é uma igreja gostosa. Nós procuramos fazer tudo com excelência. Hoje excedeu, e foi bom acontecer isso, para você entender que você está num projeto. Escute bem, e você que chegou para nos visitar hoje, quem sabe Deus te mandou hoje para cá para você fazer parte do projeto. Mas nós estamos num projeto onde o reino está avançando. O reino não para de avançar. E que se o motivo desse crescimento for eu, que Ele me tire amanhã. Tenho isso muito tranquilo, tenho falado com os irmãos essa semana. Eu vou entender muito bem quando o Josué pintar do meu lado. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Sinceramente. Vocês acham mesmo que eu estou num projeto solo, que eu e a minha garota, aqui ó, nós estava na praia de jet ski há 3 anos atrás, e o cabelo dela só balançando, e nós só dando bico. Nós estava legal. Você consegue entender isso? Nós não vivemos da igreja, e se vivesse também não tinha por que não. A igreja precisa de trabalhadores, a igreja precisa ter saúde. Ela não tem saúde ainda porque nós não despertamos. Ela precisa ter saúde, precisa ter gente à disposição, porque quando gritam pro velório tem que ter alguém à disposição. Hoje os pastores saem do seu trabalho, correm para casa, tirar a roupa do trabalho para botar uma roupa melhorzinha para fazer um ato fúnebre. A igreja precisa avançar, e nós somos a igreja, e esse projeto foi dado para nós. Mas nós estava de boa, com aquele amarra turbo. Não vou mentir para vocês, eu não vou participar da Santa Ceia com fermento na massa. Eu não queria estar aqui há 3 anos atrás. Eu não queria. Foi para isso que nós nos saímos, nos desligamos. Nunca intentou nada contra a nossa vida. Mas chegou o nosso tempo. Só que nós estávamos no jet, bem belo, com um protetorzinho, já estão com ciúme, né? Se mordendo, né? E Jesus disse: sai do jet, vende tudo, volta para casa, que tem projeto lá em Gravataí. Ei, segue, Elias, que o caminho ainda é muito longo. Nós só ouvimos a voz do Pai. Então está super tranquilo. Se Ele disser de novo, não é mais, Deus, obrigado, concluímos, combatemos o bom combate, acabamos a guerra e guardamos a fé. Mas eu quero dizer que ainda hoje Ele conta comigo, conta com você, conta com a tua família, conta com os teus ouvidos audíveis para o que Ele está falando. Ele te chamou, você não está aqui por acaso. Você não vai sentar à mesa aqui hoje por acaso. Fale para alguém do teu lado aí: te prepara para a melhor Páscoa da tua vida. Fala aí. Fala. Te prepara para a melhor Páscoa da tua vida. Fala aí para ele. Fala para ele. Te prepara para a melhor Páscoa da tua vida. Te prepara para a melhor Páscoa da tua vida. Por quê? Porque o pastor falou? Não, porque nós temos entendimento para saber como vamos sentar na mesa agora. Hoje nós vamos sentar sem
fermento. Hoje nós vamos sentar com o coração e eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Mas primeiro, eu quero orar por alguém que está longe da mesa. Eu quero orar por alguém que faz tempo que não senta na mesa, ou alguém que nunca sentou na mesa. Eu não sei se tem no nosso meio alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você nunca sentou na mesa, e hoje essa palavra falou no teu coração, porque essa palavra é uma palavra de ensino, era uma palavra para a igreja, mas através dessa palavra, quem sabe, Deus também ressignificou o teu coração, e quem sabe você não quer sair daqui. O meu primeiro convite, e veja bem, se Deus falou com você, só levante a sua mão. Não demore, eu não vou ficar insistindo, e não é no muito falar, a palavra já foi pregada. Tem alguém que não ainda é cristão e quer entregar a sua vida para Jesus hoje, a partir de hoje, sentar na mesa? Eu gostaria que você discretamente levantasse a sua mão, sentadinho, e dissesse: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Não vai sair do lugar, eu não vou te chamar aqui, alguém vai aí orar contigo. Tem alguém? Levante a sua mão e eu quero orar com você. Tem alguém? Identifica para mim, que eu não estou enxergando daqui. Eu não enxergo nada nessa luz ligada. Aonde? Então já tem gente aí. Se é uma irmã, pede para uma irmã orar junto aí. Já tem uma pessoa. Uma pessoa entregou a sua vida para Jesus. Aleluia. Há entendimento de mesa aqui. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi no alto sublime trono sentado. No dia de Páscoa eu entreguei a minha vida para Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Tem mais uma pessoa ali que eu estou vendo ali, ó. Tem mais uma irmã para ir ali orar com ela? São duas. São duas. Tem mais alguém, gente? Os adolescentes estão vibrando. Aonde? 3, já está abraçado lá. Já estão chorando, aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante a mão que eu quero. Tem mais uma? Então abraço algum homem ali. 4. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante a mão. É por você que ele morreu. Foi por você que ele ressignificou a Páscoa. Tem mais alguém? Se não tem, chegou. Já tem 4. Agora eu preciso fazer o convite por quem sentava. Se tiver alguém em casa que hoje quer entregar sua vida para Jesus, só escreva: eu estou entregando a minha vida para Jesus hoje. E nós vamos, deixa o seu telefone, nós vamos atrás de você, nós vamos te achar. A igreja vai te achar. Tem alguém, segundo convite, que sentava à mesa, mas faz tempo que não senta mais. Sentava, tinha comunhão com o Pai, mas faz tempo, ó. É o que eu falei do antes, os desigrejados. Tem alguém hoje que queira voltar a sentar na mesa com o Senhor Jesus? Está se reconciliando hoje com o Pai, está voltando a caminhar hoje com o Pai. Quero te dizer, como eu preguei hoje de manhã, existem características da morte de Jesus, e uma das características é: pela remissão dos teus pecados, Ele te amou de tal maneira e foi por ti. Se tem alguém que hoje está caminhando, voltando a caminhar com Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão, que alguém vai orar com você. Tem alguém que está parado ó, tem uma pessoa lá. Tem uma pessoa lá, são 5, 6. Ali tem um irmão, ali eu preciso de uma irmã lá, ó. Lá, uma irmã lá no fundo. Vão, minhas irmãs amadinhas. Tem lá uma irmã lá, ó. Abraça lá. Quem estiver mais perto, abraça. O 7º, a 7ª pessoa que está voltando para caminhar com Jesus hoje. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão que eu vou aí. Levanta. Ó, Jesus está me mostrando, eu vou ir aí, hein? Jesus já me mostrou, eu vou aí. Levante. 7ª pessoa. 7ª pessoa. Aonde? Tem gente no YouTube? 7 lá no YouTube, então, glórias a Deus. Estamos aplaudindo a Deus pela tua vida aí no YouTube. 8ª pessoa. 8ª pessoa. 8ª. Aí eu já contei. 8ª. Não? Fechou. Agora eu preciso fazer um convite. Dia 28 de junho tem batismo nas águas. Uau! Dia 28 tem batismo. Você ainda não senta na mesa, mas dia 28 você vai fazer uma imersão e você vai sentar na mesa com a gente. Tem alguém hoje que está decidindo pelo batismo? Tem mais uma pessoa no YouTube? Então já são 9. São 9 pessoas e nós estamos aplaudindo a Jesus pela tua vida. Deixa o teu telefone. Se pudesse colocar até no telão seria legal, né? Gente,
Quem é que hoje está tomando a decisão pelo batismo? Você que for batismo, aí eu quero que você venha aqui na frente. Aí não tem jeito, vem. Tá vindo uma pro batismo lá. Vem. Ó, uma vai se batizar. Vem alguém aqui, uma pastora. Abraça ela aqui que ela vai se batizar dia 28. Ei, mais gente na mesa, mais gente na mesa. Mais alguém? Dia 28 é o meu dia. Quem é que vai dizer assim? 28 é o meu dia, pastor. Eu quero descer as águas dia 28. 28 eu estou no tanque. Dia 28 eu estou aqui na frente, pastor. Dia 28 eu vou me molhar. Dia 28 eu sento na mesa de noite. Tem alguém? Tem mais alguém? Aonde? Então vem, segunda pessoa. Segunda pessoa. Terceira pessoa. Tem mais alguém que vai descer as águas dia 28? Não? Então tá. Agora eu peço para a igreja se colocar de pé. Vamos orar. Vamos orar, feche seus olhos. Os irmãos vão se preparar na Santa Ceia. Meus obreiros, você vai participar da Santa Ceia. Eu achei muito bonitinho o cálice. Se você puder devolver o cálice, a gente agradece. A gente não aguenta mais comprar cálice. Eu vou levar de lembrança 5 pila cada um. Aleluia. Eu quero fazer um convite. Vocês podem já se organizar isso. Pode se organizar. Quando você pegar o cálice, você que está nos visitando, você vai ter a oportunidade de trocar ele. Não troque só com a esposa, troque com o irmão do lado. Tempo de comunhão. A Bíblia diz: na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Faça isso com alegria hoje. Faça isso com alegria hoje. Examine-se, mas coma e beba. Examine-se, mas não deixe que as acusações venham sobre a tua vida. Examine-se, mas tenha alegria de participar do corpo. Você é corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. Eu quero te convidar para participar da maior Páscoa que você já passou. Se alguém for batizado em língua estranha, fica tranquilo, é Jesus que está batizando. Se alguém for renovado, fica tranquilo, Jesus está renovando. Jesus está fazendo. Jesus está fazendo. Jesus está fazendo. Aleluia. O grupo vai cantar, os irmãos vão passar agora. Você vai pegando o seu cálice e vai se alegrando. Vai com esse tempo de comunhão aí. Os líderes vão passando o cálice para os irmãos. Vai que não tenha cálice bastante hoje. Esse que vem nos abraçando. Esse que vem nos constrangendo no olhar. Ele é tão sábio, sua
Aleluia. Glória a Deus. Gente, me ajuda aí. Tem alguém sem o cálice? Passa assim com a mão. Não todos. Rogério, eu quero bendizer a Deus pela tua vida, Rogério. Pela tua vida. Pela tua vida. Rogério teve um infarto aí. Deus cuidou. Está hoje celebrando a vida, sentando na mesa. Vamos lá então? Na noite, obreiros, todos juntos, na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão. Vamos, Carlos. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Uau! Uau! Tenha um tempo com Deus aí. Adore a Ele. Bendiga o santo nome dEle. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque mais uma milha Tu nos protegeu, Tu nos guardou, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o inimigo, esse mês eu não vi, mas ele tentou sobre a minha vida. Nas ruas, nas noites, aonde eu menos olhei, ele estava ali para roubar, matar e destruir. Mas Tu me desse vida esse mês, Senhor. E eu quero celebrar a Ti, Pai. Eu quero Te agradecer pela Tua morte, pelo Teu sacrifício. Eu quero dizer que não foi em vão. Obrigado por ter ressignificado a Páscoa. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Essa semana, Senhor, eu Te peço, Senhor, que Tu venha guardar as nossas vidas, venha nos proteger, venha nos abençoar, venha nos livrar, Senhor. Mas quem somos nós para Te pedir? Nós queremos somente Te agradecer e Te bendizer. Seja conosco, nos dá uma semana especial, Senhor. Aleluia. Seja conosco, nos guardando, nos protegendo essa semana, Senhor. Aleluia. A nuvem de testemunhos estará sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada um, por cada família. Obrigado, Senhor Jesus. Assim nós celebramos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém e amém.